Saudações a todos, meu nome é Celestino Delgado, sou médico radiologista e hoje vamos começar com uma série de aulas, de videoaulas relacionadas à radiologia. Essas aulas são direcionadas a todos os profissionais de saúde, desde estudantes, médicos e todos aqueles que estão interessados nas ciências radiológicas como tal. Em forma de introdução, hoje vamos falar e dar início, a uma abordagem mais generalizada do que é a radiologia convencional, alguns aspectos físicos muito importantes para ter em conta quando estamos perante um exame, a identificação, que tipo de exame, a nomenclatura em que nós utilizamos e, obviamente, também alguns princípios físicos e conceitos históricos sobre a radiologia. Afinal de contas, quando falamos em radiologia, temos que saber de onde começou e como começou. Ora bem, quando se fala em radiologia, obviamente que temos que falar desta ilustre personalidade. Estamos a falar do Sir William Röntgen, que descobriu a radiologia, o raio-x nesse caso, em 8 de novembro de 1895. Röntgen, quando descobriu esse mesmo processo físico, não sabia de que se tratava. Daí que pôs a mecânica elementar do X, ou seja, é um raio, mas não sabe que tipo de raio é. Então, vou chamá-lo ele de raio X. Ok? Não menos importante, isso em 10 de dezembro, Röntgen recebe o primeiro prêmio da física das mãos do príncipe herdeiro da Suécia e salientar que em 1897, Anthony Becquerel iniciou em Paris as primeiras reuniões científicas sobre radiologia, daí o nome dela na ciência que se propôs. Aqui nós temos uma imagem muito interessante que foi tirada em 22 de dezembro de 1895, na qual Röntgen expôs a mão da sua esposa durante 15 minutos, ao raio-x, obtendo assim a primeira imagem radiográfica da história. Importante sabermos de onde viemos para sabermos até onde vamos. Como já fiz referência, os raios-x foram descobertos em 1895 por Röntgen, compostas por radiações eletromagnéticas invisíveis, não particuladas. São aspectos muito importantes e têm também suas características, como reduzido comprimento de onda, elevada frequência, e têm umas propriedades super interessantes, que elas têm propagação em linha reta, têm o poder de penetração da matéria e têm efeito fotográfico e luminescente. E esses aspectos são muito importantes, principalmente quando falamos do poder de penetração da matéria. Ou seja, o raio-x, quanto mais sólido for a área em que ele atua, nas áreas mais densas, nesse caso das estruturas orgânicas mais densas, ele vai absorver maior quantidade de raios ionizantes, tornando assim a imagem mais densa, que por norma nós olhamos como uma imagem branca. E quanto menos densa for, certo, vai haver menor captação dos raios ionizantes, deixando assim a imagem mais escura. Ora bem, dando continuidade. É importante falarmos das propriedades físicas dos raios-x. E quando falamos dessas propriedades, estamos a salientar duas específicas, que são as propriedades qualitativas e as propriedades quantitativas do raio-x. Nós falamos que ele tem o poder de penetração na matéria, ou seja, ao penetrar, ela vai dar uma imagem radiotransparente, que já referi recentemente, que é uma imagem escura, ou uma imagem radiopaca, que é aquela mais branca que estamos constantemente habituados. O efeito luminescente, certas substâncias, como o wolfrato de cálcio e o sulfuro de zinco, emitem luz quando são expostas ao raio-x. Isso ajuda também na sua identificação. E tem um efeito fotográfico, que ele, quando atua sobre uma emulsão fotográfica, produz uma imagem visível. E é graças a essa propriedade que nós conseguimos visualizar as famosas placas, ou mais vulgarmente chamadas de chapas, aqui no nosso meio, da raio-x. E também tem um efeito ionizante.
né? Os raios-x produzem ionização e excitação e troca químicas nas moléculas das substâncias que atravessam. E isso vamos pensar no fator de radiação, que tem sempre que se pôr em causa, e daí que todos os profissionais devem usar materiais de bioproteção exatamente contra esses raios ionizantes que atuam a nível molecular, podendo trazer na sua exposição a largo tempo, não é, algumas complicações biológicas sob efeito dessa mesma matéria. Quando falamos das propriedades quantitativas, nós estamos a referir propriamente sobre a frequência, não é, da onda, o comprimento, a velocidade e a própria energia que é emitida sobre os certos materiais. Aqui nessa imagem, nós estamos a ilustrar a constituição da ampola do raio-x, certo? Que ela é um cilindro fechado, não é? Que a gente pode observar, na qual vai estar constituída principalmente pela ampola de cristal e por dois cabos importantes. Estamos a falar do ânodo e estamos a falar do cátodo, certo? Que por excitação, pela energia, eles vão, por uma pequena janela, produzir os feixes de raios ionizantes. Ou seja, para produzir o raio-x é importante que nessa ampola esteja, ou melhor, tenha o ânodo e o cátodo para melhor facilitar e possibilitar assim a proliferação da mesma imagem. E é importante salientarmos aqui algumas opacidades básicas em radiologia, certo? Dando a impressão que, obviamente, a gente só vê duas imagens, a preta e a branca, mas, na verdade, temos várias densidades que compõem uma imagem de raio-x, sendo as mais importantes a identificação da densidade de ar, certo? Sabemos que o ar, quanto por ser uma partícula bastante leve, não vai ter captação de raios ionizantes, ou seja, os raios ionizantes não vão conseguir absorver, tá? Logo, não vai ter captação nenhuma e vamos ver a imagem totalmente escura, ou seja, em termos radiológicos, vamos falar de uma imagem radiotransparente, certo? Temos a densidade de gordura, de tecidos moles, a densidade cálcica e a densidade de metal, ou seja, quanto maior for a densidade da substância em que vai estar em contato com o raio-x, mais densa, mais branca nos vemos a imagem. Daí que o osso é uma das estruturas que mais facilmente se visualiza no raio-x, por ele ser um elemento de alta densidade, não? E acima do osso, obviamente, que vamos ter aqui a densidade metálica, né? Que vai absorver ainda mais os raios-x. Então é importante termos essa percepção dessas mesmas densidades, né? Como já acabei de referir, a densidade de ar, que é produzida pelos gases, né? Que vê-se escuro na radiografia, e o termo utilizado para a sua interpretação é radiotransparente. Já a densidade óssea, né? Vê-se branco na radiografia e é produzido pela densidade dos próprios ossos. E aí o termo utilizado para salientar a imagem do osso é radioopaco ou radiopacidade. A densidade de gordura. Esta densidade é produzida pelo tecido adiposo e vê-se uma imagem moderadamente radiotransparente. Já não vemos uma imagem escura. A densidade de água, também proporcionada pelos tecidos leves, como sangue, músculos, vê-se moderadamente radiopaco. E a densidade de metal, que podemos enxergar no caso dos corpos estranhos ingeridos ou introduzidos através das cavidades naturais. Tá? Salientando que em diferentes partes do mundo podemos ter diferentes nomenclaturas. Há pessoas que, em vez de falar em radiopacidades, podem falar em hipertransparência e hipotransparência, tá? Mas isso varia muito em detrimento das localidades e da escola em si. Os métodos de aquisição de imagem médica têm sempre alguns princípios físicos que se regem e elas podem ser divididas em dois grandes grupos, né? Desses mesmos princípios físicos. Um deles são os métodos que utilizam radiações ionizantes e outros que não utilizam radiações ionizantes.
No caso, as que utilizam radiações ionizantes, temos vários equipamentos, entre os quais a radiologia convencional, não é verdade? Que é o mais comum. Temos a fluoroscopia, a tomografia, temos a mamografia, temos ainda a densitometria, temos vários como a ortopantomografia, ou seja, vários equipamentos que utilizam raios ionizantes para a aquisição de imagem. Mas também temos técnicas mais recentes, mais modernas, que não utilizam raios ionizantes, utilizam outros tipos de princípios físicos, como no caso da ecografia e da imagem por ressonância magnética. Não é? Sabendo que a ecografia, ou chamada de ultrassonografia, ela utiliza ondas sonoras, certo? Para a propagação dessa mesma imagem. Já a ressonância vai utilizar ondas eletromagnéticas, exatamente para melhor visualização dessa imagem. Aqui temos um exemplo de uma fluoroscopia, né? Ou chamada às vezes por radioscopia, que utiliza radiação ionizante. O que é que vai diferenciar a fluoroscopia de uma máquina de raio-x convencional? É que a máquina de raio-x convencional, ela apenas vai introduzir, certo? Vai ter um único disparo e vamos ter uma única visualização, né, de um único plano de imagem. Por sua vez, a fluoroscopia, ela faz cortes, ou melhor, emite de forma sequenciada os raios ionizantes, dando em tempo real a imagem, ou seja, nós conseguimos acompanhar todo o movimento, toda a introdução de qualquer tipo de substância em alguma cavidade em tempo real com o equipamento de fluoroscopia, certo? Daí que o tempo de exposição é bastante elevado, comparando com o raio-x convencional. Aqui temos a mamografia, ou seja, outro exame específico, certo? Outro exame específico para observarmos alguns órgãos, nesse caso, propriamente a mama, em que vai ser um raio-x direcionado para a avaliação da mama, como vocês conseguem ver aqui, que conseguimos facilmente distinguir vários tipos de densidades, desde a densidade de gordura, não é? E a densidade dos tecidos glandulares mamários. Salientar que esta é uma técnica que tem padrões e tem tempo para a realização do mesmo, ou seja, a mamografia é sempre direcionada a mulheres com idade igual ou superior a 35 anos, exatamente porque nessa fase a mulher já tem menos quantidade de tecido glandular e tem maior quantidade de tecido adiposo. E como vocês podem notar aqui nessa radiografia, melhor, nessa mamografia, conseguimos observar que o tecido glandular mamário é bastante denso, certo? Se vê radiopaco, com hiperdensidade. Logo, quanto maior for o tecido glandular, pode ocultar alguma lesão escondida dentro dela, certo? Daí que não faz muito sentido fazer uma mamografia em uma paciente com idade relativamente jovem, abaixo de 35, em que vai ter uma mama muito densa, certo? Já quando a paciente já passa dos 35, 40 anos, ela vai obviamente ter maior quantidade de tecido adiposo. Logo, isso vai facilitar, não é, a visualização de algumas estruturas patológicas, como as microcalcificações, como alguns nódulos especulados que podemos observar a nível da mamografia, ok? E é uma técnica que utiliza raios ionizantes, como primeiramente já tivermos dito. Ora bem, já na década de aproximadamente 1950, a maior parte dos países do mundo conseguiu seguir a corrente inglesa. Que em 1928, em separar a radiologia diagnóstica da radiologia terapêutica. Ou seja, deram conta que o raio-x não tem efeito meramente diagnóstico, mas sim terapêutico, ou seja, algumas estruturas serem incididas de forma precisa por raios ionizantes, né? Porque já sabemos que lá tem um efeito a nível molecular, podem destruir algumas células, daí impregnando a técnica de radioterapia, nesse caso, em pacientes oncológicos, né? Então, já demos conta que o raio-x não é meramente diagnóstico, mas sim também dá para curar em algumas determinadas
patologias, nesse caso do fórum oncológico principalmente. Tá? E na senda do desenvolvimento surgiu o Sr. Sheringham, né, pioneiro dos meios de contrastes radiológicos, porque nós tivemos sempre um grande problema no início, não é, da radiologia, que era estudar os órgãos cavitados, ou seja, órgãos que por norma têm ar no seu interior. E nós já vimos que o ar não dá uma grande capacidade de imagem em alguns órgãos, ou seja, se vê rádio transparente e muitas das vezes nos impossibilita visualizar, não é, os órgãos ocos. Para isso, Sheringham descobriu alguns meios de contraste que, de uma forma que sejam rapidamente ingeridos, obviamente nós vamos conseguir denotar o interior da cavidade de órgãos cavitados, como o esôfago, como o estômago, os intestinos. Tá? Esses meios de contraste nós vamos dividi-los em dois grandes grupos, certo? Como já falei há bem pouco tempo. Eles servem para visualizar o estado natural de alguns órgãos que normalmente não se visualiza. Ou seja, eles podem ser contrastes negativos e ao mesmo tempo podem ser contrastes positivos. Na qual os contrastes negativos, o mais usado vai ser o próprio ar em si, né, que usa-se fundamentalmente em patologias do fórum digestivo, com a técnica de duplo contraste, em que ingerimos ar e ingerimos também o contraste positivo. E temos aqui os contrastes positivos, que podem ser também dois grandes grupos, né? Desde os contrastes baritados, ou seja, com bário, né? Que se utiliza para o pacificar o aparelho digestivo, e os aparelhos e os produtos iodados, que podem ser lipossolúveis e hidrossolúveis, né? Mas temos algumas contraindicações dessas mesmas substâncias contrastadas positivas, como no caso do bário, não é? Que tem algumas contraindicações muito importantes, porque quando o profissional de saúde suspeita, não é, de alguma patologia em que possa ter perfurado as ânsias intestinais, nós não podemos utilizar o bário, porque se ele passar por essa perfuração, vai irritar o peritoneu, vai irritar a cavidade peritoneal, provocando uma peritonite química. Então, o bário tem sim algumas contraindicações importantes. E quando nós suspeitamos que o paciente possa ter essa mesma perfuração, nós podemos utilizar, né, os produtos iodados, que são hidro e lipossolúveis, tá? Sempre que temos uma suspeita de alguma perfuração. Isso é muito importante. Aqui nesta imagem nós temos um raio-x contrastado do abdômen, tá? Nesse caso, um cólon por enema feito com a técnica de duplo contraste, ou chamado também por pneumocólon, tá? Na qual introduziu-se de forma retal, primeiramente, um contraste positivo, nesse caso bário, certo? Que vai opacificar, né, toda essa estrutura. E, em conseguinte, introduzimos o ar, que vocês notem que o ar está totalmente radiotransparente, ou seja, escuro, certo? E essa união desses dois contrastes facilita e muito a visualização da estrutura do cólon, tá? Podemos ver toda a sua porção, desde o reto, cólon sigmoide, temos aqui o cólon descendente, a flexura esplênica, o cólon transverso, a flexura hepática, o cólon ascendente, e aqui essa pequena imagem que estamos a visualizar aqui, né, como se fosse uma pequena cobrinha, é nada mais, nada menos que o apêndice, tá? Que é muito importante também, principalmente em casos em que se suspeita de alguma patologia do foro inflamatório, certo? Em que vai ocluir a luz desse mesmo apêndice. É importante salientar essas técnicas. E também a técnica de pneumocólon nos ajuda muito em visualizar várias patologias do fórum do cólon, nesse caso, como as diverticulites, principalmente, alguns tumores, os pólipos,
as poliposes intestinais, ou seja, há um leque muito grande de patologias que facilmente podemos visualizar num estudo simples como esse, que é o Nemocolon, porque sabemos que nem todo mundo, né, nem todos os hospitais têm, às vezes, as condições necessárias para fazer uma tomografia do abdômen ou mesmo uma endoscopia digestiva baixa, não é? Uma colonoscopia, nesse caso, para visualização. E temos aqui uma técnica simples, não é? Que nos ajuda a detectar vários tipos de patologias. Aqui temos outros tipos de estudos contrastados que utilizam a solução iodada, não é? Nesse caso, o urograma, que é um estudo bem específico e bastante útil para estudarmos toda a árvore urogenital. Nesse caso, conseguimos observar aqui as sombras renais, né, contrastadas previamente com iodo, né, sabendo que para fazermos esse exame temos que fazer por injeção endovenosa, tá? E ao ser filtrado pelo rim, nós conseguimos fazer estas lindas imagens, como vocês conseguem ver aqui. Temos aqui um urograma, temos aqui as sombras renais e aqui contrastadas, certo? Com contraste iodado, temos aqui os grupos caliciais, superior, médio e inferior, a pelve renal, e conseguimos ver lindamente o trajeto do ureter até a bexiga, certo? Bilateral, que é muito importante também quando suspeitamos de alguma malformação congênita, os rins ectópicos, algumas patologias como as hidronefroses, os quistos, mesmo alguns tumores renais, não é? Que podem ter afetação a nível também do próprio ureter. O urograma é um estudo bastante prático e também leva às suas contraindicações, não é? Como pacientes que têm um nível de creatina alta, pacientes que têm histórico de alergia a produtos iodados, todos esses aspectos temos que ter em conta antes de efetuarmos sempre um urograma. Daí que já vemos duas vias diferentes da utilização dos contrastes, né? A via oral, né? Que pode ser quer por bário, quer por produtos iodados, e temos a via endovenosa, que é somente feita pelos produtos iodados, tá? O bário nunca é administrado endovenoso. Se assim o fizer, certamente teremos um óbito aí, tá certo? Bário somente via oral ou via retal, somente. Já os produtos iodados, esses sim, têm essas duas vias, certo? Quer os lipossolúveis, quer os hidrossolúveis, ok? Agora vamos falar um pouquinho da análise sistematizada das radiografias. O que é que nós devemos observar? Como, quando, quais são os critérios que temos que ter em conta? Aqui nós enumeramos alguns critérios muito importantes que temos sempre que prever quando estamos perante a uma radiografia. Primeira coisa é a identificação. Na identificação temos que prestar atenção na data, ou seja, se é um exame feito no mesmo dia, principalmente o nome do paciente em causa, tá? Nunca devemos relatar ou nunca devemos observar um estudo feito por imagem sem a identificação do paciente, tá? Porque devemos estar a ver um e tratar outro, e isso seria um erro clássico. O tipo de radiografia e a forma de incidência, tá? Embora que alguns términos aqui vamos estar a falar nas aulas subsequentes. É importante vermos bem a avaliação técnica. Quando falamos em avaliação técnica, vamos falar dos critérios de centragem, os parâmetros de exposição, que são aspectos técnicos muito importantes, porque se eles forem mal elaborados, obviamente que a imagem não vai ter a qualidade necessária para ser visualizada. Logo, são critérios muito importantes para a observação e análise, né, de uma radiografia. O reconhecimento da anatomia normal é a chave de qualquer profissional de saúde para fazer a referida interpretação do raio-x.
localização, estrutura que estamos a observar. Porque só sabendo a anatomia normal é que os colegas vão se dar conta de quando estamos perante alguma patologia. Reparem que mesmo que não saibam a patologia em causa, já vão se dar conta que neste exame por imagem tem algo da normal. Por quê? Porque já conhecemos, já dominamos a anatomia normal de qualquer parte do organismo. Então, sim, o reconhecimento anatômico normal é super importante. Tá? Quarto item vai ser a detecção e caracterização das imagens anômalas. Identificando a anomalia, temos que identificar o número, ou seja, se é uma única imagem, se são múltiplas imagens, a localização, aonde é que está, qual é a parte anatômica em que está localizada essa mesma patologia, a morfologia, que é muito importante, sabermos a forma e os contornos das imagens, não é? Porque temos que ter a noção que só olhando a forma da apresentação de uma imagem já conseguimos ter uma noção, pensando em graus de malignidade e graus de benignidade, só olhando para a forma e pelo contorno, não é, da imagem, sabendo que as imagens benignas, por norma, têm contornos bem definidos, não é? Já as imagens malignas, certo, têm contornos mal definidos, bordes especulados, ou seja, vários aspectos que no decorrer das aulas vamos indo abordando, tá? E também temos que ver a estrutura em que estamos a observar. Sabendo identificar qual é a estrutura, obviamente que já vamos saber a densidade radiológica normal, por comparação, se é homogênea, se é heterogênea, certo? Por exemplo, se vocês já sabem que vão avaliar o pulmão ou os campos pulmonares, já sabemos que esse campo pulmonar está repleto de ar. Logo, o ar, em termos de densidade radiológica, é baixa, ou seja, vamos ver uma imagem hipertransparente ou radiotransparente, certo? Uma densidade mais escura. Logo, sabendo isso, se nós observarmos dentro ou no campo pulmonar uma imagem branca, radiopaca nesse caso, já tem que nos chamar a atenção. Aí já sabemos que é patológico. Se estamos a olhar o osso, né? Já sabemos que o osso tem uma densidade cálcica nesse caso, e vemos lesões radiotransparentes ou hipertransparentes nesse caso, temos que pensar em patologias. Então, sim, observamos a estrutura e a densidade radiográfica normal da mesma, vai nos ajudar e muito, vemos os demais, né? As demais patologias. Não mais que isso, temos também a imagiologia moderna, certo? Em que abarca já um grande grau, né, de técnicas que nos ajudam de grande maneira para a visualização das patologias e da anatomia humana. Aí vai desde a ecografia portátil, certo? Que cada vez mais vai ganhando mais espaço no que se fala em imagiologia moderna, certo? Que pode nos permitir fazer as reconstruções em 3 dimensões. A radiografia digital, com subtração digital, né, que atualmente é bastante usada, dificilmente nos encontramos hospitais e centros que ainda utilizam a radiografia antiga, naquela que tem que se revelar na câmara escura, né? Obviamente que agora a maior parte utiliza os meios de subtração digital, não é? Em que pode-se no mesmo momento enviar em qualquer médico, no e-mail dos pacientes, e por si só não temos que estar na famosa película que ficamos andando de cima para baixo com eles. A ressonância, a tomografia, certo? São exames que vieram dar um input muito importante no que se trata a meios de diagnóstico por imagem, a possibilidade de fazermos reconstruções em 3 dimensões, a ressonância que nos dá uma imagem com um alto teor de definição, ou seja, a imagiologia moderna veio sim
dar um input muito grande no que tange a meios de diagnósticos. Afinal de contas, não há centro, não há hospital que sobrevive sem nenhum meio de diagnóstico por imagem, né? Estamos a falar de meios de exames complementares, são vários, né? Temos laboratoriais e temos de imagem. E, ultimamente, a imagem vem pegando cada vez mais peso no que tange aos exames complementares. Aqui temos um equipamento de subtração digital, como nós falamos, aqui o famoso arco em C, que é muito frequente observamos nos blocos operatórios, certo? Que nos ajudam muito a ter a imagem em tempo real, certo? Que é muito usada pelos ortopedistas, neurocirurgiões, durante o ato cirúrgico. Né? Os estudos contrastados com substância, com subtração digital, nesse caso as angiografias, que nos permite visualizar em tempo real, reparem aqui, o fluxo do contraste pelas artérias renais, certo? Nos ajudem muito no processo de colocação de stents, no processo de revascularização de algumas artérias que estejam impedidas por alguma placa de ateroma, por algum coágulo, ou mesmo por algum processo tumoral, muitas das vezes. É utilizada muitas das vezes também em procedimentos invasivos, como a embolização de tumores. Aqui, se prestarem atenção, temos um fio-guia dentro da artéria aorta, certo? Exatamente, que esse mesmo fio-guia pode chegar até a nível do coração, para as famosas revascularizações. Ou seja, a subtração digital ajuda aí muito, né? Principalmente no que tange à imagiologia de intervenção vascular. Ela assume um papel muito importante. Quando falamos de ultrassom, de ecografia, há ainda alguns mitos sobre o mesmo. Há quem pensa que a ecografia também emite algum tipo de radiação que chega a ser prejudicial à saúde, tá? É importante salientarmos que não. A ecografia ou ultrassonografia, ela emite raios, emite ondas sonoras, certo? Através desses pequenos equipamentos aqui que nós temos, que são os transdutores, que possuem na sua extremidade alguns microcristais, que nós chamamos de cristais de quartzo, certo? Esses mesmos microcristais de quartzo, ao serem estimulados por energias, vão começar a vibrar e vão vibrando, produzindo ondas sonoras. Essas mesmas ondas penetram no organismo e fazem o famoso eco e voltam para a mesma sonda, que é processada, né, por um computador e dando a imagem, obviamente, na tua tela. E assim produzindo a imagem ecográfica. Tá? Existe um número muito grande de sondas para tipos específicos de ecografia, desde as sondas transesofágicas, certo? As sondas endocavitárias, as sondas de alta e baixa frequência, as convexas, as lineares, ou seja, existe um padrão muito grande, um número muito grande de sondas para determinados tipos de exame, certo? Por exemplo, para observarmos estruturas superficiais, como a mama, como a tiroide, estudos vasculares, por norma se utiliza as sondas lineares, certo? E quando queremos ter maior grau de profundidade, né, quando vamos estudar o abdômen, quando vamos fazer as ecografias obstétricas e não só, nós utilizamos aqui as sondas convexas, que são de alta frequência para observarmos essas mesmas imagens. Né? Porque falando de ecografia, nós estamos a falar de ultrassons de frequência muito elevada, na ordem dos 3 a 15 MHz, tá? E temos que entender que o ouvido humano só chega a perceber de 20 a 20 mil Hz, tá? Já os tecidos moles refletem a ultrassonografia, certo?
que são emitidos quanto à sua composição. E quando falamos em composição, temos que ir para a física de novo. Aí vamos estar a falar da impedância acústica. Tá? Já os ultrassons refletidos são recebidos pela mesma sonda, certo? Que é uma sonda que detecta duas funções, que ela é emissora e também ao mesmo tempo é receptora, certo? Na qual vai ocorrer a digitalização do sinal recebido e vamos ter a representação da sua intensidade no monitor à escala de cinzentos. Quando falamos em ecografia, também falamos em mais de 30 tons de cinzento. Tá? Obviamente que ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens, certo? A primeira vantagem é que ela não tem efeitos biológicos até agora conhecidos. A imagem também nos dá em tempo real, não é um exame invasivo, é acessível, é barato e é mobilizável, ou seja, o paciente no leito não há necessidade dele ir até uma sala de ecografia, ou seja, o ecógrafo atualmente pode ir ao encontro do paciente, certo? Hoje já a ecografia evoluiu tanto que já cabe na mão de um pequeno smartphone, sem fios, certo? Mas também tem as suas grandes vantagens. Ela é muito dependente do operador, tá? Impossibilita o estudo do osso, tá? Outrora falava-se que impossibilitava-se também estudar o pulmão, porque o pulmão é um órgão bastante arejado, mas nos dias de hoje já conseguimos estudar esses mesmos artefatos produzidos pelo ar e sim, conseguimos ter uma grande valência, né, para avaliação de vários estudos a nível do pulmão com a ecografia, tá? E ele, obviamente, que mostra apenas um campo setorial da anatomia, ou seja, comparando com o raio-x, comparando com a tomografia, a ressonância, que nos dão um espectro maior, né, da setorização de imagem do corpo do indivíduo em estudo, a ecografia, por sua vez, somente se limita na região onde estiver a sonda. Logo, sim, é um pouco mais demorado a pesquisa, né, e a exploração do mesmo. E muito importante esse primeiro item das desvantagens, é que ele depende do operador, ou seja, podemos ter um equipamento ultra sofisticado, mas se o indivíduo que estiver a realizar esta ecografia não for um indivíduo devidamente treinado, devidamente capacitado e formado para tal, seguro que o resultado, o diagnóstico vindo desta ecografia não vai ser satisfatório. Daí que é muito importante, não é, termos em conta a pessoa que vai operar, que vai realizar esta mesma ecografia. Tá? Em termos de terminologia, a ecografia utiliza o termo ecogênico, certo? Quando falamos em ecogenicidade, se refere a um órgão sólido ou lesões sólidas que se vê num aspecto cinza intenso, tá? Como o fígado, o baço e o pâncreas. O termo ecolúcido vai se referir a uma estrutura ou uma lesão líquida, ou seja, por ecografia, tudo que é fluido, tudo que é líquido se vê preto, tá? E a isto vamos chamar ecolúcido, como a vesícula, os vasos do abdômen, os líquidos ascíticos, o líquido amniótico, a urina, todos esses fluidos se vê de cor preta. E aí a terminologia é ecolúcida. O termo hiperecogênico, ou muitas vezes chamado também de hiperecoico em algumas literaturas, vai se referir a uma estrutura ou lesão sólida em que se vê branca, tá? Como o seu renal, como a linha do diafragma, as litíases, etc. E também temos a terminologia hipoecoica ou hipoecogênica, né, que se refere a uma estrutura ou uma lesão sólida de tom cinzento menos intenso, como o parênquima renal. Tá? Aqui nós podemos ter uma noção dessas mesmas terminologias. Como conseguimos observar aqui, não é? Em que o fígado, vamos ver como um tom de cinzento. Essa vamos chamar de ecogênico. Tá? Observem aqui o parênquima renal. Ele chega a ser mais escuro que o parênquima do fígado, em algumas patologias, como no caso da esteatose hepática. Né? E reparem
que o parênquima renal está mais escuro, certo? Que o parênquima hepático. Então, vou dizer que o parênquima renal se vê hipoecogênico, mais escuro, tá certo? E aqui o seio renal, certo? Que eu vejo branco, mas na ultrassonografia eu vou falar que essas são imagens hiperecogênicas ou hiperecoicas. Aqui temos outro exemplo, né? Estamos a ver aqui a vesícula biliar, certo? Com a sua parede, edema periférico, certo? E seu conteúdo. Aqui nós vemos a bilis, como já referimos. Como é líquido, vai se ver ecolúcido, ou seja, a terminologia adequada a esta imagem é ecolúcida, tá? Mas ainda nessa vesícula nós temos outras imagens, certo? Hiperecogênicas, como conseguem ver aqui, certo? Esses nódulos brancos, nesse caso hiperecogênicos, de bordos bem definidos, múltiplos, aqui entre o fundo e o colo da vesícula, tá? E preste atenção a um fenômeno. Reparem que imediatamente abaixo dessas imagens hiperecogênicas, nós conseguimos visualizar essas imagens hipoecogênicas, certo? Como se fossem cauda de cometa, aqui para baixo. Estas nós chamamos de sombras acústicas, tá? Que é muito frequente quando temos um órgão bastante sólido ou uma estrutura sólida, tá? Nesse caso, estamos a nos referir os cálculos da vesícula, ou chamado mais vulgarmente por pedras na vesícula, certo? Ou chamados também de litíases, ok? As litíases têm esta aparição clássica. Elas aparentam sempre com uma imagem hiperecogênica que imitem sombra acústica, tá? Não importa a zona em que elas estiverem. Existem os cálculos renais, certo? As litíases renais também vamos ver da mesma forma. Imagem hiperecogênica que imita sombra acústica, tá? São aspectos muito importantes que temos que ter em conta, sempre, tá? Quando falamos de tomografia computarizada, ela foi introduzida em 1972, certo? Foi revolucionando no campo do diagnóstico e foi descrita e proposta em prática pelo Dr. Hansfield e o engenheiro Comark, tá? Conhecendo-se como o primeiro Nobel, recebeu o primeiro Nobel da Medicina, ambos, né, em 1979. Ou seja, a tomografia computarizada fundamenta-se nos mesmos princípios físicos da radiologia clássica, tá certo? Ela tem algumas características, certo? Em que tem uma grande ampola que possui várias ampolas, nesse caso, um gantry com várias ampolas de raio-x, ou seja, essas mesmas ampolas têm uma peculiaridade, né, que nós chamamos de colimador. Elas vão girando em 180 graus e à medida que vão girando, vão emitindo feixes de raio-x, fazendo os famosos cortes axiais, certo? Outrora, a tomografia era chamada de tomografia axial computarizada exatamente porque a mesma somente fazia cortes axiais. Mas nos dias de hoje, o termo axial praticamente já não se incorpora, porque ela já consegue fazer reconstruções em 3 dimensões, ela consegue fazer reconstruções não só na projeção axial, mas na projeção sagital, na projeção coronal. Logo, não faz muito sentido falarmos em tomografia axial computarizada, mas sim em tomografia computarizada. E tem algumas vantagens importantes, porque na tomografia computarizada os diversos tecidos têm diferentes coeficientes de atenuação na absorção, que são denominados nas unidades de Hounsfield. Ou seja, o ar também na tomografia vai se ver preto, certo? Mas tem um coeficiente de atenuação de -1000, ou seja, valores abaixo de zero.
A gordura também tem valores negativos, de menos 60. O rim, de menos 30. A água tem um valor neutro, que é de 0. Já o tecido muscular, o baço, o sangue, o fígado, já vamos ter valores positivos. E claro, quando chegamos em áreas calcificadas, esse valor positivo vai passar mais de 100, certo? O osso, por exemplo, as estruturas ósseas vão superar valores maiores de 200 na escala de Hounsfield. E essa escala é muito importante, principalmente para nos ajudar a ver que tipo de densidade patológica nós estamos perante. Há aquelas imagens tumorais que, dentro dos múltiplos diferenciais, vamos encontrar os lipomas, certo? E sabemos nós que o lipoma é um tumor benigno constituído principalmente por gordura. Se nós, pela tomografia, irmos para lá fazer a medição da densidade, obviamente que vamos encontrar uma densidade inferior a 0, ou seja, com valores negativos. E por aí vai, né? É muito importante sabermos se a estrutura é sólida, se a estrutura é líquida, tá certo? E por aí vamos observando as imagens. A terminologia usada em tomografia, nós vamos falar em densidade, tá certo? Vamos falar em densidade. Daí que as lesões podem ser hipodensas, que são aquelas que têm um baixo coeficiente de atenuação, como a água, o edema, vamos ver como um tom de cinzento mais escuro. As lesões podem ser hiperdensas, nesse caso com alto coeficiente de atenuação, e vamos ver branca, certo? Como, por exemplo, o sangue na fase aguda, o cálcio, e quando falo do sangue na fase aguda, eu falo principalmente dos acidentes vasculares cerebrais, hemorrágicos, que na fase aguda nós vamos vê-la branca, devido ao fator de hemo que está presente no sangue, tá? E também podemos ver lesões isodensas, ou seja, com um coeficiente de atenuação igual a de um tecido normal. Nós fazemos sempre uma comparação do tecido, certo? Ora bem, aqui temos um exemplo, não é? Temos aqui uma tomografia do crânio, né, num corte axial, certo? Em que vemos aqui a calota craniana, por ser densa, certo? Ela vai absorver maior quantidade de raios ionizantes, tá certo? E essa absorção faz com que a imagem se vê hiperdensa, branca, certo? Aqui temos a substância periférica do córtex, que é a substância cinzenta, e mais para o centro a substância branca, que se vê mais escura. Ou seja, em termos de densidade, vamos falar que a substância branca se vê hipodensa e a substância cinzenta se vê moderadamente hiperdensa. Tá certo? Comparando a substância cinzenta com o líquor, aqui nos ventrículos, já vamos dar conta que o líquor vai ser mais hipodenso comparando com o córtex, melhor, comparando com a região da substância branca, certo? Ou seja, quanto menor for a densidade da estrutura, mais escuro se observa a imagem, tá? Que é muito importante. Reparem aqui, não é? O porquê que a substância cinzenta e a substância branca se vê de densidades diferentes. Porque logo na sua estrutura histológica, nós notamos que a substância branca é composta, né, pelos axônios, e os axônios estão revestidos pelas famosas bainhas de mielina, certo? Gordura. E a gordura é de baixa densidade, daí que vamos vê-la mais escura. Ora bem, já o córtex é formada pelos axônios, pelos corpos dos neurônios, né, os dendritos. Logo, eles são mais espessos, são mais compactos, né, com a sua rede. Sendo mais compactos, vão ser mais sólidos. Sendo mais sólidos, vão absorver maior quantidade de raios ionizantes. Absorvendo maior quantidade de raios ionizantes, obviamente que vamos ver mais clara, certo? Mais densa. E aqui nós temos uma comparação entre uma tomografia
e uma ressonância magnética do crânio ponderada em T1, tá? Falando da ressonância, isso será em uma outra aula. Mas, obviamente, que já conseguimos ver uma grande diferença da aquisição de imagem. Notamos que, obviamente, que a ressonância tem uma maior capacidade, um maior grau, não é, de determínio de imagem que a tomografia. Isso por quê? Isso porque a ressonância atua a nível molecular, a nível do movimento dos íons de hidrogênio, tá? Logo, ela atua com a água que está dentro das células. Logo, o grau de definição de imagem vai ser superior ao raio-x, melhor, à tomografia, ok? Ora bem, quando falamos de ressonância, temos que falar também do Sr. Bolch e Prussell, né? Que em 1946 descobriram por separar a ressonância em sólidos. E já em 1961, Damadian fez as primeiras provas discriminando entre tumores malignos e tecido normal. Ou seja, aí começou o início da famosa ressonância magnética. Tá certo? Que hoje também vamos só falar apenas das nomenclaturas. Já na ressonância magnética nuclear se descrevem como hiperintenso. Nós falamos em intensidades ou falamos em sinal, tá? Em que as lesões hiperintensas ou com hipersinal vão ser lesões ou estruturas brancas, tá? As lesões isointensas ou com hipossinal ou com hipointensidade são as estruturas mais escuras, mais pretas, tá? E as imagens de ressonância podem visualizar-se de forma geral em dois tempos clássicos, ou seja, em duas ponderações clássicas, que é a ponderação em T1 e a ponderação em T2, tá? Existe um número vasto de ponderações, certo? Na ressonância magnética, mas acima de tudo temos essas duas principais, que obviamente quando falarmos de ressonância vamos abordá-las de uma forma mais sistematizada. Aqui nós temos duas imagens de ressonância magnética do crânio, certo? Em que uma está potencializada em T1 e a outra em T2. Obviamente que já conseguimos ver algumas diferenças, certo? Porque a densidade, melhor, a ressonância magnética em T1, ela é, acima de tudo, uma ponderação para podermos visualizar a anatomia do órgão em causa. Reparem que aqui, em T1, nós conseguimos ver muito bem a substância branca e a substância cinzenta. E aqui é a única ponderação em que vamos ver a substância branca, certo? Como vocês conseguem olhar para aqui. E a substância cinzenta é cinzenta mesmo. Tá? Aí não temos dúvida. Mas reparem que o líquor aqui se vê preto, se vê com hipossinal. Tá certo? Já quando observamos uma ressonância em T2, já o comportamento da substância muda. Não? Aqui nós conseguimos ver que a substância branca está preta, certo? Está em hipossinal, e a substância cinzenta está branca, tá certo? E chamamos a atenção a outra coisa muito importante. Em T2, todo líquor brilha, tá certo? Tudo que é líquido brilha em T2, facilitando assim a visualização dos edemas, né? Quando estamos a falar de algumas patologias que se manifestam com a apreciação de edemas, o T2 joga um papel muito importante, porque ele é bastante sensível a líquido, tá? Logo, quando começamos a ter os inícios precoces de um acidente isquêmico, né? Vascular isquêmico, vamos por esse exemplo, numa tomografia do crânio, os sinais já agudos do AVC podem demorar de ser observados nas primeiras 24 horas, certo? Só após as 24 horas é que vamos ver aquele edema citotóxico clássico,
na tomografia, que é aquela imagem hipodensa. Mas já na ressonância, ela tem uma capacidade tal de visualizar esses edemas logo nas tuas fases iniciais, ou seja, logo nas primeiras 3 horas que o indivíduo começa a ter o evento isquêmico, nós facilmente, na tomografia, já vamos, na ressonância, melhor dizendo, vamos conseguir identificar a zona do cérebro acometida com esse edema citotóxico ou vasogênico, tá? E isso logo nas primeiras horas, tornando assim a ressonância um exame de ouro, principalmente para a detecção dos acidentes vasculares cerebrais. E não só dos acidentes, dos tumores, das patologias desmielinizantes. Ou seja, a ressonância tem um poder de aquisição e de determínio de imagem muito, muito acurado, fazendo dele um meio diagnóstico de primeira linha. Falando em generalidades, não é? Ainda temos muita coisa por falar, certo? Mas preferimos, nessa primeira aula introdutória, enfatizar um pouco das técnicas de imagens mais frequentes que se utilizam, a física dessas mesmas imagens, não é? E, a posterior, nas aulas recorrentes, vamos pegando cada trecho e vamos esmiuçando. Sejam bem-vindos ao mundo das imagens, espero ter sido elucidativo. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.